Efésios, capítulo de número 6, nós vamos ler agora as porções do verso 10 a seguir. Diz assim então a palavra do Senhor: no demais, ou algumas versões finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu vou ler o verso 18, porque ele está no contexto, mas não vou fazer menção dele no dia de hoje. É apenas para que você entenda que a oração faz parte desta armadura que você precisa ter. E orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiai nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo está aqui caminhando para concluir a sua carta. E ele, nesse verso de número 10, ele, quando fala finalmente ou no demais, ele não está fazendo para nós um fechamento de alguma coisa que ele esqueceu, mas ele está elevando o tom do seu ensino e da sua conversa pastoral com esta igreja, no sentido de que, se vocês fazem ou fizeram ou consideraram tudo o que falamos até aqui, este ponto precisa ser considerado, para que tudo não venha a ser colocado, para que tudo não venha a ser desperdiçado. Então, para você entender, é o seguinte: nós sabemos que o apóstolo Paulo construiu, até o capítulo de número 3, uma teologia. Do capítulo de número 3 a seguir, ele vem falando de ortopraxia, ou seja, a prática da teologia na nossa vida. Nesse capítulo de número 6, ele trouxe para nós as relações que nós precisamos ter na família e no trabalho. Agora, ele eleva o tom da sua fala para que todos nós tenhamos o devido entendimento. Se falharmos aqui, nós estaremos desconsiderando tudo que aprendemos até aqui. E aí, a linguagem que o apóstolo Paulo vai usar tem tudo a ver com o contexto que ele está envolvido. O apóstolo Paulo está preso, e nesta prisão ele tem soldados que lhe acompanham o dia inteiro. Então ele olha para o soldado e recebe a inspiração do Espírito para então empreender uma analogia que vai trazer a nós verdades importantes sobre o que é a nossa vida cristã. Então ele entende que a vida cristã é uma verdadeira guerra. Nós estamos numa batalha. A vida cristã, ela não é um mar de rosas.
ela não é um céu de brigadeiro. O Hernandes Dias Lopes diz que a vida cristã não é uma Disneylândia, ela não é um parque de diversão. A vida cristã, nós não estamos num lugar sossegado, blindados, numa redoma de vidro protegido pelo Evangelho. Não. A vida cristã é uma arena. E nós estamos lutando para conquistarmos a vitória final. E para isso nós precisamos de toda a diligência necessária. Até porque nesta batalha nós temos inimigos que eles não podem ser golpeados na força do nosso braço. Não é uma questão de estratégia bélica, não é uma questão de sabedoria humana, não é uma questão de habilidade conquistada na academia ou na teologia. Esta batalha, ela é travada no espírito, porque nós não lutamos contra a carne, nós não lutamos contra homens, nós lutamos contra principados, contra potestades e contra os poderes deste mundo tenebroso. Só se você for um bom crente e entender o quanto esse versículo, ele chama a minha e a sua atenção para a cautela que nós devemos ter, nós elevaríamos o tom e com certeza o nível de prudência da nossa caminhada. Nós, eu repito, estamos em guerra. E nós temos um arqui-inimigo, chamado na Bíblia de diabo, Satanás. Quem é o diabo? O diabo é a antiga serpente, aquele que, segundo os estudiosos da Bíblia, foi um anjo de luz expulso dos céus, porque quis usurpar a glória de Deus, tomar o lugar de Deus. Ele de lá foi expulso com a terça parte dos anjos, e eles estão, desde então, buscando perverter toda obra e toda a ordem de Deus. E eu gostaria de chamar a sua atenção para que você entenda que o diabo, apesar do pouco tempo que lhe resta, e apesar de já estar derrotado, ele tem logrado bom êxito até aqui. Logrado bom êxito porque o homem tem rejeitado a Deus. E Deus tem entregue os homens às suas próprias concupiscências e paixões. O homem está bestializado, meus irmãos. Ainda hoje eu estava vendo uma notícia de um grupo de jovens poloneses e ativistas que estavam fazendo um protesto. E eles se consideravam cachorros. E latiam como cachorros em forma de processo, de protesto. Isso é o cumprimento da palavra. Deus os entregou às suas infames paixões. Isto é resultado do trabalho de Satanás, que não brinca no seu trabalho. Ele trabalha dioturnamente para colocar desordem, para provocar o caos, para perverter a sociedade. E esta é uma batalha que ele quer empreender contra a igreja, porque o mundo jaz no maligno. Há um sistema no mundo que está completamente influenciado por Satanás. Um sistema que ele é caótico, que ele tem nas suas entranhas, e a sua mente por detrás é a mente de Satanás. E você não precisa ir longe para entender, basta você ter um pouco de lucidez,
Basta você ter um pouco de sensatez para você perceber o que eu estou falando. Quando as pessoas estão, por exemplo, o Brasil está a passos de atrair para si uma desgraça que vai abalar a nossa nação. O atual governo, ele saiu de um acordo de proteção à vida, um acordo em que ele era signatário, e agora o aborto há de ser uma questão que a nossa sociedade vai encará-la com a maior normalidade. Eu pergunto para você, qual é a sensatez de alguém que defende a vida matar? Isto é o diabo que conseguiu perverter as mentes das pessoas. Qual é a razão de se liberar, por exemplo, ou descriminalizar as drogas, pregando uma falsa liberdade? Quem é mais escravo? Quem usa ou quem não usa drogas ilícitas? É só você andar pela Cracolândia, é só você andar pelas periferias, ou em qualquer lugar que você andar, você vai ver verdadeiros zumbis caminhando, tateando pelas ruas da cidade, buscando encontrar uma liberdade prometida pelas drogas, que eles nunca serão capazes de encontrar. O que é isso? É Satanás na eficiência do seu poder, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Tessalonicenses, na eficácia do engano, na eficácia da mentira. E eu quero chamar então a sua atenção, você como cristão. O diabo está de olho em você, meu irmão. O diabo está de olho em mim. Quem é o diabo? O diabo é o adversário, segundo o evangelista Mateus escreveu e o próprio Jesus o definiu. O diabo é o nosso acusador, segundo o apóstolo João. Ele é aquele que fica dia e noite diante de Deus, nos acusando para que haja sobre nós o juízo de Deus. Agora escute, nós precisamos entender que esta batalha, ela é uma verdade, você considerando ela ou não, você considerando o diabo um ser ou não, esta batalha existe. E não há coisa pior do que alguns estão fazendo para tentar mitigar os efeitos de Satanás. Nós temos dois extremos: aqueles que superestimam Satanás. Tudo é Satanás. Tem crente, meu irmão, que para ele tudo é o diabo. Ele não passa numa prova, é o diabo. O pneu do carro dele fura, é o diabo. Ele fica gripado, é o diabo. A pergunta que não quer calar: quem é que controla a sua vida, meu irmão? Se você está em Cristo, o diabo não tem mais domínio sobre você. O diabo não é mais aquele que domina a sua vida. Então nós não podemos colocar o diabo num patamar onde ele não está. O outro extremo é superestimar então o diabo, que é ignorar a sua presença, é desacreditar deste ser cruel, horrível, que a Bíblia nos apresenta a sua atuação desde o início do mundo. E algumas pessoas assim o fazem e são atraídas porque podem não ter a visão dele, mas os seus tentáculos estão por todas as partes, destruindo vidas, pessoas e sociedades. O diabo precisa ser encarado como ele é: inimigo da igreja, inimigo de Deus. Agora preste atenção: nunca um inimigo páreo para a igreja e muito menos para Deus. O inimigo das nossas almas é um inimigo vencido, derrotado. A Bíblia diz que Cristo esmagou Satanás na cruz do Calvário, e brevemente a igreja junto com o Senhor
colocará, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, que o Senhor colocará a Satanás debaixo dos nossos pés. É com esta convicção que nós entramos na arena, é com esta convicção que nós entramos no campo da batalha. Por isso não há o que temer, não é para você se assombrar, é apenas para você entender que em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. Não entramos nesta batalha para perder, entramos nesta batalha como vencedores. Eu quero chamar a sua atenção para o texto de Lucas, capítulo de número 11, verso 22, se eu não estiver aqui equivocado. Lucas 11, 21 e 22, diz assim: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo o que tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Vou chamar a sua atenção para o verso 20, para você entender de quem Jesus está falando. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Jesus está dizendo, porque todos estão surpreendidos. Naquela época, os demônios que se apropriavam das pessoas, ninguém tinha autoridade para expulsar demônios. Então o demônio fazia festa na vida das pessoas, escravizavam, amarravam, amarguravam, destruía a vida das pessoas, até que apareceu Jesus de Nazaré, pregando boas novas de salvação por todos os lugares. E de repente, os demônios tiveram um confronto com Jesus. E o confronto com Jesus deu a vitória para Jesus. Porque por onde Jesus passava, ele libertava os oprimidos de espírito. E como eles desconheciam esse tipo de poder e de autoridade, eles diziam: você está fazendo isso pelo espírito de Beelzebu. Isso é uma blasfêmia, porque é o Espírito de Deus que estava atuando na vida de Jesus. E Jesus está dizendo, não, porque não é assim que funciona. Uma casa dividida entre si, ela se autodestrói. Satanás não está dividido. O que eu estou aqui e vou ensinar a vocês é o seguinte: Satanás tinha o domínio da guarda, ele dominava a casa de vocês, a vida de vocês. Tudo estava tranquilo, em perfeita segurança, até que um valente maior se apresentou. E Jesus está dizendo, este valente maior sou eu. E eu entrei na casa, amarrei o valente e despojei ele das suas armaduras. E aqui eu repartir os seus despojos. Os despojos era eu e você, que estávamos completamente amarrados por Satanás. Mas Jesus entrou na minha vida, Jesus entrou na sua vida, Jesus entrou na nossa vida e despojou o império das trevas que nos amarrava, preso pelo pecado. Aquele que tem a maior autoridade, inclusive, tirou as armaduras de Satanás. E aí, eu volto então agora para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, para dizer que nós lutamos uma batalha em vantagem, porque o apóstolo Paulo está dizendo para que eu e você nos fortalecemos no Senhor e nos revestimos de toda a armadura de Deus. O inimigo que nós lutamos
Ele luta comigo e com você sem armadura. É por isso que ele entra para perder. Se você for um crente que se fortalecer no Senhor, ele não tem armadura para se defender, porque Cristo despojou ele das suas armaduras. Você entrou nesta batalha para triunfar. Você está sob a influência do império e do reino de Jesus. É por isso que a igreja caminha em triunfo. Por isso que nós vamos marchando vitoriosamente. Aleluia, aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo, então, ele nos chama à responsabilidade. Qual é a responsabilidade? No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como é que nós fazemos isso? Nós precisamos entender que esta batalha que nós vencemos, nós não vencemos pelos nossos méritos. Nenhum de nós poderíamos vencer qualquer tipo de batalha. Nós não temos forças e habilidades suficientes para estas batalhas. Mas se eu e você estivermos em perfeita comunhão com Deus, conectados à sua palavra, andando de acordo com a sua justiça, nós receberemos o poder necessário para o bom combate da nossa fé. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Eu não sei qual é o nível de impulso de força que você tem nesta noite, mas você pode buscar forças em Deus. Busque nesta noite fortalecer o seu espírito, fortalecer a sua vida no Senhor. Ele tem para ti graça suficiente nesta noite, para que você seja provisionado para esta batalha e saia em posição de vitória pela força do Senhor que opera em ti. Ainda nesta carta, o apóstolo Paulo diz que há um poder que opera dentro de nós. No capítulo de número 3, verso 20, ele diz: porque Deus é capaz de fazer muito mais além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que em nós opera. O Espírito Santo está em nós para nos fortalecer. Fortaleça-se no Senhor nesta noite, para que você possa lutar. Ele diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O poder de Deus é suficiente. O poder de Deus é invencível. O poder de Deus é indestrutível. É pela força desse poder que nós teremos a nossa vitória. Aí no verso 11 ele diz assim: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós precisamos estar preparados para esta batalha, com a indumentária necessária, com toda a armadura de Deus, isto é, com toda a armadura de Deus. Você não pode ir para a batalha e pegar, por exemplo, a espada, colocar a sandália e esquecer o capacete. Você não pode ir para a batalha, colocar a sandália, pegar a espada e o escudo e esquecer a couraça. Você precisa estar revestido de toda a armadura de Deus. E estas armaduras, elas representam o conjunto de virtudes cristãs que eu e você precisamos ter na nossa vida. Se você já foi alvo da graça de Jesus, todas essas virtudes,
todo o conjunto destas armaduras estão disponíveis para você, estão ao seu dispor. Entra agora no vestuário da presença de Deus e vai se abastecendo daquilo que você precisa. Vai na presença do Senhor e se revista de toda a armadura de Deus. Quais são estas armaduras? Você precisa neste momento cingir os seus lombos com a verdade e vestir a couraça da justiça. Isto fala da nossa integridade. Deixe-me dizer, o diabo não tem medo do que eu falo, mas o diabo tem medo do testemunho que eu dou. Se a minha vida acompanha as minhas palavras, o diabo já é um derrotado no combate comigo. É por isso que Tiago, o apóstolo do Senhor, irmão de Jesus, ele elevou a nossa convicção dizendo: resisti, obedecei a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se eu e você tivermos a nossa vida banhada na integridade, Satanás não terá chance contra mim e contra você. Se nós andarmos na justiça que Cristo já nos deu, porque nós não vivemos a nossa justiça, nós vivemos a justiça de Cristo e recebemos a justiça dele em nossa vida. Por isso Satanás não tem brecha para nos alcançar, porque quando ele olha para mim e para você, eu posso ser injusto, mas ele não vê a minha injustiça. O que é apresentado a Deus são as justiças de Cristo. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Coríntios que nós fomos justificados em Cristo. Avanço com vocês porque o tema é amplo e eu preciso ainda tratar do tema da cilada. Ele diz: e calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Nós precisamos estar no movimento das boas novas. O crente, que ele foi verdadeiramente alcançado pela salvação do Senhor, o movimento dele é um movimento de salvação, é um movimento de boas novas, é um movimento de anúncio. Um soldado de Cristo verdadeiro, ele nunca é um crente apático, ele não é um crente conformado, ele é um crente que ele está em movimento, ele está em movimento de salvação o tempo todo. Sigo com vocês dizendo: tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé, eu já disse isso, é o instrumento que Deus usa para nos proteger de todas as investidas de Satanás contra a nossa vida. As flechas naquela ocasião, em que o apóstolo Paulo tinha muita familiaridade com os soldados, com o ambiente de guerra que havia em Roma, as flechas, elas eram pontiagudas e banhada em óleo e colocado fogo na ponta dela e atirada. A ideia era, se não atingir o inimigo pelo ferimento de uma ponta, mas que o dano pudesse ser pelo menos por meio do incêndio. E o apóstolo Paulo está dizendo que eu e você, com a fé, temos um escudo que nos protege das lanças e do fogo que vem por estas lanças. É quando o apóstolo João diz assim: todo aquele que é nascido de Deus tem todos aqueles que são nascidos de Deus têm esta esperança, e por isso eles se purificam. A fé, ela tem como elemento preservar a nossa vida de todos os ataques que Satanás faz contra a minha vida e contra a sua vida. Eu uso o escudo da fé para me proteger de tudo aquilo que o diabo quer lançar e impor
contra a minha vida. A fé é um instrumento poderoso para desabilitar as artimanhas, as armas de Satanás contra a nossa vida. No verso de número 7, ele diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Tomai o capacete da salvação. Eu disse a vocês já em outras tantas ocasiões que nós estamos na arena da batalha, mas o campo de guerra se dá na mente. O campo de batalha se dá na mente. O diabo, esse nosso inimigo, ele tem tentado perverter a mente de muitas pessoas. Eu vinha comentando com a minha esposa de um pastor que se tornou um pastor liberal, fazendo um pronunciamento a favor do aborto, da descriminalização das drogas, do desencarceramento em massa e também fazendo o apoio do casamento homoafetivo. Eu pergunto para você, o que é isto? É uma mente que se descuidou do capacete da salvação. Escute, e aí você pode dizer: pastor, que disparate, que coisa horrenda. Preste atenção, se o diabo sabe que com esta ferramenta ele não consegue lhe fisgar, ele vai criar outros mecanismos para tentar combater a sua mente. E o diabo é especialista no comportamento humano. A guerra agora é na nossa mente. A guerra agora é a guerra da informação, do conteúdo. É por isso que o diabo está por meio do celular e das telas promovendo tanto conteúdo para nos distrair e completamente comprometer a nossa capacidade de sanidade humana e mental e principalmente espiritual. O diabo está tentando coaptar a nossa mente. O diabo está tentando perverter a nossa mente. Meus irmãos, eu não sei você, mas a nossa exposição ao conteúdo de informação, ao conteúdo de produtos, de propaganda, de filmes e de tantas outras distrações está comprometendo a nossa sanidade. Veja o nosso nível de ansiedade, veja o nosso nível de preocupação, veja o nosso nível de medo, veja o aumento da insônia nos nossos dias. Tudo isso é provocado porque a mente não está saudável. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, dizendo que nós não deveríamos andar ansiosos por coisa alguma, mas antes nós deveríamos abastecer a nossa vida, a nossa mente com o conteúdo da palavra. Ele diz no verso 8, dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas almas. No verso 9, ele então vai dizer o seguinte: no demais, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é digno, se há alguma virtude, nisto pensai. Isto é tomar o capacete da salvação, é introduzir na minha mente tudo aquilo que alimenta o meu espírito, para que Satanás não tenha espaço de combater os meus pensamentos. Eu e você precisamos colocar este capacete nesta noite, para que o diabo não tenha prevalecência sobre a minha mente, sobre a sua mente. Que este capacete nesta noite venha sobre a sua vida e sobre a sua mente, e que toda perturbação mental, que todo distúrbio, que todo desajuste seja subjugado ao domínio da palavra que diz a você: Deus é contigo, Deus está no controle, Deus te conduz em triunfo.
Se esta palavra estiver em você, Satanás não prevalecerá contra você. Ele segue e encerra dizendo sobre os equipamentos, dizendo que nós devemos ter o capacete da salvação e a espada do Espírito. Nós só teremos o manejo da palavra se a nossa mente estiver impregnada da palavra. Nenhum crente pode atacar, e eu vou dizer, a espada não é um instrumento de defesa, a espada é um instrumento de ataque. Você não deve ser um crente acuado, amedrontado. Tem uns crentes que eles vivem assim, sabe, de joelhos tremos, incomodados, encolhidos, como que se o diabo fosse devorar. Não, não, não. Você tem a espada do Espírito. Você avança com a espada na mão, empunhando as promessas de Deus, e Satanás sairá do seu caminho, porque você não vai por conta. Você vai instrumentalizado e equipado pelo poder da palavra, declarando a palavra na sua casa, declarando a palavra no seu casamento, declarando a palavra no seu negócio, no seu comércio, sobre a vida dos seus filhos, sobre o seu ministério. Pelo poder da palavra, os caminhos se abrirão, as portas se abrirão. Pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. Satanás tentou ter um embate com Cristo por meio da palavra. Agora preste atenção, porque eu preciso chamar a sua atenção para isso. Amados, Satanás teve a ousadia de confrontar o verbo. Presta atenção. Veja se Satanás tem medo de teólogo, de pastor, de crente que leu a Bíblia 1, 2, 3, e eu estou falando de quem leu, né? Imagine de quem não leu. O diabo não tem medo. Presta atenção, o nível de astúcia de Satanás. Ele foi confrontar o verbo. Vou traduzir, o verbo é a palavra, é o Cristo. Ele foi confrontar o verbo. O diabo é especialista em distorcer a palavra. É por isso que muitas seitas estão por aí. E é por isso que muitos crentes estão sendo levados. E eu vou dizer, eu disse isso aqui para alguns irmãos. Nós estávamos falando sobre algumas pessoas que têm influência na internet, falam bem, têm um bom vernáculo, têm uma boa formação, mas não se deixem enganar, nem toda água é potável, nem tudo que reluz é ouro, e nem todo fogo procede do altar. Vou repetir bem calmamente: nem toda água é potável, nem tudo que reluz é ouro, e nem todo fogo procede do altar. O diabo é mestre em perverter. Vou dar um exemplo. O diabo ele foi tão astuto em perverter os samaritanos, que os samaritanos conseguiram encontrar na Bíblia, no Antigo Testamento, uma transferência de adoração para Samaria, quando Deus havia estabelecido Jerusalém como centro da adoração. Esse negócio que as pessoas gostam muito de ficar falando de originais, porque no grego, porque nisso, naquilo. Eu sou estudante da Bíblia, eu amo estas coisas, mas tomem cuidado, porque tem muita gente usando o conhecimento para fundamentar as suas próprias heresias e condenar pessoas a uma eterna condenação. Satanás ousou confundir a Cristo, dizendo para Jesus: está escrito. Transforma essas pedras em pães. Se tu és o Cristo, tem ordem ao seu respeito de que anjos te sustentam. Se você é o Cristo, vamos fazer o seguinte:
Faz um espetáculo, salta daqui, ó, lá embaixo. Prova para todo mundo que Deus tem uma tratativa diferente com você. O diabo é assim, sujo. É por isso que eu e você precisamos da palavra. Escute aqui, esse culto precisa ser prático. Já se comprometeu em ler a Bíblia esse ano? Já se comprometeu? Porque se você nem sequer se comprometeu, você está muito mal, irmão. Você está no campo da batalha sem a espada. Você não está andando em espírito. É esquisito, irmãos. Crentes que desprezam a Bíblia. O diabo ama isso. Fica confortável para ele. Fica tudo mais fácil. Vamos voltar à palavra. Se comprometa com a Bíblia. Se você não está familiarizado em estudar a Bíblia, comece em doses homeopáticas. Vou ler um capítulo hoje. Daqui 2 semanas eu vou ler 2. Daqui um mês eu vou estar lendo 3. E eu vou fazer um compromisso de ler. Você lê um capítulo da Bíblia no ano, por dia, você vai ler 365 capítulos da Bíblia. Se você só ir nesse ritmo aí, em 3 anos você leu a Bíblia. Um crente que não lê a Bíblia, tem 10 anos de crente e nunca leu. Eu fico imaginando esse irmão não teve a coragem de ler um capítulo da Bíblia por dia. Escute, nós estamos falando de batalha, de guerra. Está na hora de despertar, irmão. Está na hora de menos Instagram. Está na hora de menos TikTok. Vou dizer algo aqui para os pais. Está na hora de menos Facebook para os seus filhos, menos computador, menos tela, menos videogame e mais dedicação ao estudo da palavra de Deus. Está na hora de conduzir os seus filhos pelo caminho que a Bíblia diz é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Está na hora. Ele diz então que nós precisamos estar aptos com uma espada do Espírito, que é a palavra. Agora escute, eu vou caminhar aqui para encerrarmos. Nesta batalha que nós lutamos, o apóstolo Paulo diz que nós devemos tomar todo o cuidado para que nós tenhamos firmeza contra as astutas ciladas do diabo. E que para depois de termos enfrentado o dia mau, nós permanecermos firmes. O que são astutas ciladas? Aqui no grego, ciladas são armadilhas invisíveis. Deixa eu dizer para você, o que vai derrubar você, irmão, honestamente falando, não é uma casa de prostituição. Não é. O que vai destruir você não é o carnaval. Isso não é coisa que você está envolvido. O que vai tentar destruir você são essas coisas assim, sutis, que a gente quase nem percebe no nosso caminho. São essas coisas que o diabo vai tentando assim envolver o nosso ser. Uma pequena mentira, um pequeno olhar de cobiça, uma pequena concessão, um pequeno comentário no Instagram, uma pequena visualização de um perfil, um filme, uma série, uma música, e aí vai, uma roupa, uma amizade, um telefonema. Essas coisas. São coisas assim pequenas, que a gente não enxerga,
mas que nós precisamos ter o discernimento do Espírito para que o Senhor nos livre destas armadilhas. A minha oração é para que o Senhor abra os nossos olhos nesta noite, para que nós sejamos inteiramente despertados pelo Espírito Santo, a fim de colocar cabo em tudo aquilo que possa comprometer a nossa pureza com Cristo, que possa comprometer essas nossas vestes que estão completamente limpas pelo sangue e que Satanás está tentando sujá-las. Tome cuidado. Tome cuidado, porque o inimigo é sujo, ele é astuto. Eu vou dizer para você, o diabo ele é muito mais astuto do que forte. O diabo ele vence muito mais pela sua astúcia do que pela sua força. Ele é sutil. Ele é encantador de serpentes. Até tem um político aí que ele é encantador de serpentes. Ele é igualzinho, copiou. Ele é encantador de serpentes. Ele sabe como conduzir a pessoa, atrair, fisgar a mente das pessoas. Ele sabe. Ele conseguiu perverter. Tem hora que eu paro para pensar sobre isso e eu fico, meu Deus, como pode? Satanás conseguiu perverter um ambiente igual o Éden. No Éden, irmão, não tinha ausência de nada. Não tinha corrupção, não tinha maldade, ninguém tinha falta de nada. Num ambiente como esse, ele conseguiu perverter o coração de Eva e de Adão. Você acha que num ambiente igual ao nosso, ele não tem mecanismo para nos tentar parar? Que o Espírito abra os seus olhos, que o Espírito te dê destreza e habilidade, que o Espírito te dê prudência nesta noite, para que você possa sair, resistir a estas ciladas de Satanás. E depois de tendo feito isso, irmãos, resistirmos ao dia mau. Escute, eu tenho a sensação que esse dia mau, ele está ficando cada vez mais intenso com a aproximação do advento, do retorno de Jesus. Meus irmãos, as nossas lutas, elas estão sendo cada vez mais múltiplas. Esses dias eu brinquei com uma irmã que estava ali comentando de um problema comigo aqui da nossa igreja. Eu digo assim, prova pouca é bobagem. Prova pouca é bobagem. Quando o diabo ele quer assim criar um cenário para tentar colocar a gente na lona, ele não respeita nada. Exemplo, você está com um filho doente, na mesma semana você recebe a notícia que você está desempregado. Aí bate o carro, aí é uma sequência de coisas assim, para tentar deixar você atordoado, para você levantar a sua voz em murmuração, para você entristecer o seu coração, para a paz ser roubada da sua alma. Mas o segredo da nossa vida cristã é resistirmos o dia mau. É mais ou menos o que aconteceu com Jó. O dia mau de Jó foi uma tragédia. Jó está jantando e ele recebe na sua casa mensageiros que vão notificar que toda a fortuna dele acabou. Ele recebe ainda um outro que está falando que os seus filhos foram todos mortos. E ele, no meio de um apocalipse como esse, imagine, ele perdeu todos os seus bens. O homem mais rico do Oriente perdeu tudo, seus 10 filhos. O diabo está dizendo, esse camarada não fica de pé. Esse aí vai murmurar, vai abrir a boca e vai ceder. A Bíblia diz que Jó olha para o alto e diz, receberíamos o bem do Senhor e não receberíamos o mal. A Bíblia diz, todavia Jó não blasfemou e murmurou contra o Senhor. Bem que o diabo tentou. E você sabe que o desenho do livro de Jó é o diabo atuando e Deus dando a concessão. Mas o término dessa história é que Jó prevaleceu. E eu e você vamos prevalecer. Nós vamos resistir. Fica firme, meu irmão. Fica firme.
Fica firme, porque o dia da nossa vitória está se aproximando. Se você soubesse que amanhã tudo estaria resolvido segundo o plano eterno de Deus, como você teria lutado o dia de hoje? Você teria lutado melhor. Eu tenho plena convicção. Você não teria lutado como você lutou. O segredo nosso é lutar como que se esse dia fosse hoje. Como que se nós não encerrássemos esse culto, porque está se aproximando. A Bíblia diz que é só mais um poucochinho de tempo. Aquele que há de vir virá e não tardará. E nós celebraremos a vitória do Calvário, a vitória da cruz, o triunfo de Cristo sobre a sua igreja e sobre todos. Que o Espírito Santo, meus irmãos, promova esta palavra aí no seu coração e lhe dê posicionamento diante desta palavra. Amém, meus irmãos? Nós vamos em pés, agradecermos ao Senhor por esse tempo na sua presença. Louvado